Nesta aula, vamos aprender a usar o filtro Liquify para fazer distorção de imagens. Nesse caso, a gente está pegando a foto de uma modelo para fazer uma distorção de proporção, mais para ajeitar alguns detalhes da imagem. Mas a ferramenta Liquify ela vai ser útil em qualquer tipo de composição no qual você precisa fazer distorção seletiva em algumas partes da textura, desde uma deformação sutil até uma deformação mais avançada, ainda assim você vai poder fazer dentro do Liquify. E nas últimas versões, o Liquify trabalha de modo não destrutivo. Então você pode, que nem no meu caso aqui, trabalhar com o Smart Object e usar o Liquify como um filtro não destrutivo. Nesse meu Smart Object, se eu der um duplo clique, eu tenho acesso ali a todas as camadas originais que eu usei aqui no processo não destrutivo para tratamento. Eu consigo ver aqui um antes e depois, como estava a imagem original, como ela ficou depois do tratamento. Eu vou fechar aqui a imagem. A gente vai trabalhar aqui no Smart Object. Então, o meu Smart Object está selecionado. Vou vir em Filtro e escolher o filtro Liquify. Assim que eu escolhi o Liquify, ele trouxe a janela Liquify. E como eu andei usando ela, ele trouxe aqui no modo avançado. Se for a primeira vez que você vai utilizar, você vai encontrar ela no modo normal. No modo normal, você tem acesso aqui a 7 ferramentas básicas, sendo aqui 2 ferramentas só para navegação, a ferramenta de zoom e a ferramenta de mover, e 5 ferramentas básicas de deformação. Dessas 5 ferramentas básicas, uma delas, o pincel, ela é para desfazer a transformação. Então, se eu usou, por exemplo, uma ferramenta aqui de deformação, e você quer desfazer essa deformação, você pega o pincel de reconstruir, e onde você passar o pincel, ele vai devolver a imagem original. Eu vou vir aqui em modo avançado, e ele vai habilitar bem mais opções aqui. E eu vou ir fazendo aqui aos poucos as deformações e mostrando as opções. Então, eu vou começar vindo aqui no nariz, e eu quero dar uma afinada no nariz. Eu vou pegar aqui a ferramenta Pucker, que é essa aqui que tem 4 setinhas apontando para dentro. E essa ferramenta afina partes da imagem. Ela vai trazer os pixels para o centro da imagem. Então, para eu afinar aqui o nariz, eu pego essa ferramenta, vou dando leves cliques e ele vai afinando. Você vê que ele está indo muito forte, pode dar alguns Ctrl Z para devolver a imagem original. E usar aqui a densidade e o rate. Densidade aqui seria a força desse pincel e o rate a frequência no qual ele vai fazer a transformação. Aí você pode usar essas opções aqui para deixar o pincel mais suave na hora de fazer a transformação. Eu afinei aqui o nariz, e por padrão, quando se afina a imagem, ela vai para o centro do mouse. Então ela não só afinou, como ela foi mais para cima. Então eu vou pegar a ferramenta Forward, e a ferramenta Forward ela vai empurrar os pixels. Então eu vou pegar essa área de pixels, e vou trazer ele aqui mais para baixo, para trazer ele mais para o centro da imagem. E já vou fazer isso cuidando também para manter a simetria e a proporção entre as partes. De preferência, use pincéis grandes para fazer isso de forma uniforme por várias áreas da imagem, para você não ter aquela sensação de que teve uma parte deslocada, separada da outra. Para você não perceber nenhuma área grande de deformação que não esteja uniforme. Quando você estiver fazendo qualquer alteração, é importante você ligar aqui o antes e depois. Você vem aqui em Show Backdrop, você pode escolher aqui qual camada que você quer usar para ver o backdrop, se ela vai aparecer na frente ou atrás, e você tem aqui um nível de transparência. Então eu consigo ver aqui um antes e depois, mexendo aqui no nível de transparência. No próximo passo agora, eu vou vir aqui no maxilar e eu vou dar uma afinada nele, também usando a ferramenta Ford. Eu vou vir aqui, vou mover aqui o pescoço um pouco mais para dentro e o maxilar também um pouco mais para dentro. A ideia é fazer isso sempre cuidando para não ficar muito visível a deformação, para manter o mais sutil possível e sempre vindo aqui em Backdrop e aumentando e diminuindo a transparência para ver o antes e depois como está ficando. Eu vou fazer aqui uma correção também no lábio. Vou pegar aqui esse pincel, o Ford mesmo, e vou dar uma puxadinha aqui um pouco mais para cima para dar um leve sorriso. E aqui o centro um pouquinho mais para baixo. Se você ver que foi demais, se precisar corrigir, você tem duas opções, o reconstruir e o smooth. O smooth ele vai suavizando a deformação que você fez, voltando ela para a opção natural. Muito semelhante do que o que reconstruir faz.
Vou vir aqui em Show Backdrop, ligar um antes e depois. E já consegue ver como o rosto ficou bem mais sutil. Eu vou afastar o zoom e vou trabalhar agora com outras ferramentas só para ilustrar o que cada uma delas fazem. A ferramenta Twist, ela vai torcer a tua imagem, sentido horário. Se você segurar o Alt, ela faz no sentido anti-horário. Se você vir na lateral, você pode definir a pressão que você vai fazer da ferramenta, densidade e a frequência. Se você quiser reconstruir, você pode reconstruir os passos ou reconstruir totalmente a tua imagem, ou pegar aqui a ferramenta de construção e ir reconstruindo aqui aos poucos. Você pode sempre ligar também a malha para você ver se a malha já foi totalmente reconstruída ou não. Também pode usar a malha para ver como está sendo a sua deformação. Outra opção que você tem também é a ferramenta Blot, que infla partes da imagem. Então, se você quiser inflar alguma parte da imagem, você pode aproximar o pincel dessa parte da imagem e clicar para ir inflando. Tem uma ferramenta aqui que eu não acho ela tão útil, que é a Push. Essa ferramenta Push, ela vai fazer o sentido contrário do teu movimento. Então, se eu puxar aqui para a direita, eu vou erguer todos esses pixels. Se eu puxar para a esquerda, eu vou baixar esses pixels. Se eu subir o pincel, eu estou puxando para a esquerda. Se eu descer o pincel, eu estou puxando para a direita. Essas duas ferramentas elas são bem úteis. Elas vão frisar uma parte da imagem. Se você quer fazer uma correção seletiva, por exemplo, eu quero vir aqui e melhorar aqui a proporção dos olhos. Eu posso frisar a parte do centro da imagem. E depois que eu frisei parte da imagem, eu posso pegar aqui as ferramentas que eu achar necessárias para corrigir a proporção e mover partes dos pixels. E quando eu for fazer isso, ele vai manter frisado as áreas que eu mexi. Então, qualquer deformação que você fizer, vai fazer só dentro dessa área e não em toda a imagem. Se você quiser desfazer o Freeze Mask, você pega a ferramenta de baixo, que é a borracha, e onde você for passando, ele vai desfazendo o Freeze Mask. Quando você terminar toda a sua correção, você pode vir aqui e você tem duas opções. Você pode salvar o seu mesh para qualquer momento você poder fazer um load novamente dele, principalmente se você for reutilizar ele em outras imagens. Eu só corrigir aqui se eu não fiz nenhuma deformação aqui a mais no olho. Daí você pode vir aqui em Save Mesh para salvar a sua malha a qualquer momento. Você pode recarregar ela em Load Mesh ou você pode clicar em OK. Como eu estou usando aqui no Smart Object e eu usei aqui o OK, eu tenho acesso aqui a ela no meu Smart Object e eu posso ligar aqui um antes e depois, ligando e desligando a visualização do meu Smart Object. Também posso voltar a alterar, dando um duplo clique. E aí eu volto para dentro da ferramenta e dá para ver aqui que ainda dá mais uma suavizada na lateral da mandíbula. Vou fazer isso com a ferramenta Ford. Vou dar aqui mais uma afinadinha. Se for demais, pode suavizar usando a ferramenta Smooth. Clicar em OK. Você vai poder fazer isso sempre que precisar, porque como é um processo não destrutivo, você está usando o Smart Object, você não está deteriorando os pixels. Você tem sempre a referência da imagem original e você pode ligar e desligar aqui ela, o efeito para voltar para a imagem original.